Olá, bom dia. O GCN Comunicação dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. O ouvinte da difusora acompanha esta entrevista ao vivo no AM 1030, que também pode ser vista em tempo real na internet, no www.gcn.net.br. A novidade deste ano é que você pode acompanhar também na televisão. A TV Franca, canal 23 da NET, também transmite esta sabatina a partir de agora. Na última sexta-feira, recebemos aqui a candidata a deputada estadual Maria Luísa da Cão-Quimia. Hoje recebemos aqui no auditório o capitão Severo, do PDT, candidato a deputado estadual. Vamos agora às regras das sabatinas com os candidatos a deputado estadual. Elas serão divididas em 4 blocos. Os 3 primeiros terão 12 minutos e o último 15 minutos. De um bloco para outro, eu vou dizer ao candidato que ele tem nós teremos, 3 minutos de intervalo entre um bloco e outro. E nós teremos 3 minutos de intervalo. No primeiro bloco serão as considerações iniciais do candidato, as principais propostas de governo, além de perguntas relacionadas às propostas do candidato. No segundo bloco, perguntas de temas específicos baseados na trajetória do candidato que está aqui presente conosco. No terceiro bloco, perguntas de temas comuns. E no quarto e último bloco, teremos perguntas de internautas, além das considerações finais do candidato. Faltando 1 minuto para cada final de bloco, eu vou dizer ao candidato, capitão Severo, que ele tem esse tempo para concluir o que está dizendo. A diferença fica no último bloco, em que faltando 2 minutos para o final dele, eu direi ao candidato que ele tem esses 2 minutos para suas considerações finais. Não vai ser permitido durante esta entrevista mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo e imputar também crimes a outro candidato. Participam desta sabatina os jornalistas que compõem o núcleo de política do GCN. Repórter Melissa Toledo, Edson Arantes e Priscila Salles. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. Roberto Carlos Bispo Severo, o capitão Severo, tem 49 anos, é casado, pai de 4 filhos e avô 2 vezes. Militar da reserva, esta é a sua segunda campanha. Severo largou o trabalho da empresa Philco em São Paulo e a Faculdade de Engenharia Eletrônica para entrar na PM Paulista em 84. O capitão passou a integrar como soldado, cabo e sargento da rota, batalhão de choque da capital, onde ficou até 89. Em 1992, formou-se na Academia do Barro Branco e começou como tenente a comandar unidades no ABCD. Nos anos seguintes, passou por setores administrativos e operacionais da polícia, como o Tribunal de Justiça Militar e o setor de psicologia da PM, quando teve a oportunidade de viajar por todo o estado. Numa dessas viagens, em 2004, conheceu Franca. 1 ano depois, se mudou para a cidade. Em Franca, comandou a 1ª e a 5ª Companhia até 2009, quando retornou a São Paulo. Após se desligar da PM, candidatou-se a vereador pelo PSB em 2012, quando obteve 771 votos. Este o candidato capitão Severo, do PDT. Candidato, a gente agradece a presença do senhor aqui no GCN e vamos começar com uma pergunta que fazemos a todos os candidatos. Por que o eleitor deve escolher o senhor para representar a cidade na Assembleia Legislativa? Bom dia. Bom dia. O eleitor deve me escolher, tem vários outros candidatos, né? Mas eu tenho viajado o estado e principalmente conhecido Franca. Sou uma pessoa voltada ao trabalho voluntário, já realizei alguns trabalhos voluntários aqui em Franca, e não só em Franca, mas também pelo estado onde morei, desde adolescente, desde jovem, muito jovem. Eu tenho um conhecimento na área pública, na administração pública, porque um comandante, ele é um gestor, né, de pessoas e também de recursos. E eu quero continuar defendendo a sociedade paulista, né, como sempre defendi, inclusive até com sacrifício, né, no juramento, quando nós fazemos, com sacrifício da própria vida. Teve um amigo, né, aqui de Franca, que perguntou, falou assim: capitão Severo, por que eu devo votar, como você fez a pergunta agora, por que eu devo votar no senhor? Eu conheço o senhor aqui no aeroporto, o senhor mora aqui já há mais de 10 anos, e o senhor sempre foi uma pessoa muito simples, muito
solidária, e essa solidariedade eu desenvolvi, eu aprendi muito mais com o povo de Franca, porque não é o candidato capitão Severo quer ser somente deputado por ajudar, mas pela necessidade de aumentar a representatividade do município de Franca. É uma retribuição, né, que eu tenho para com a cidade que me acolheu. Eu cheguei aqui há 11 anos, que me acolheu a minha família, onde fiz amigos. Meus filhos, 2 se casaram aqui em Franca, tenho netos francanos. Então, é uma forma de eu retribuir e continuar servindo a sociedade francana e a sociedade paulista. A gente tem pergunta nesse primeiro bloco de Melissa Toledo. Bom dia, Melissa. Bom dia, candidato. Bom dia a todos que nos acompanham pela difusora, portal GCN e TV Franca. Candidato, no momento, a candidatura do senhor ela foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Quais garantias o eleitor tem de que os votos confiados ao senhor eles não serão mais tarde anulados pela Justiça? Eu vou explicar para você, Melissa. Quando nós fomos convidados pelo PDT a sermos candidato, faltava pouco tempo para encerrar o prazo de mudança de partido, o prazo de filiação, porque o candidato ele precisa ter 1 ano de filiação partidária. Então, houve até uma certa preocupação em relação à filiação, em relação ao prazo. Nos desfiliamos do PSB, levei os documentos em mãos lá no cartório eleitoral. 2 dias após foi publicada a nossa desfiliação ao PSB, no dia 30 de setembro. E dia 4 de outubro, estávamos nos filiando ao PDT. Essa filiação, ela compreende você preencher um formulário que é comum, que é igual para todos os partidos, só mudando a legenda do partido. Nós preenchemos com todo cuidado, porque no dia seguinte já seria o último dia. Houve o despacho, a assinatura do presidente, que é a pessoa competente para filiar. Houve o abono de um filiado, no caso o Coronel Brandão, que é filiado ao PDT há pouco mais de tempo. E naquele mesmo momento pedimos para que o presidente do partido tirasse uma cópia do formulário de filiação devidamente preenchido e despachasse para que fosse para o diretório estadual em São Paulo, e despachando, colocando que já estava filiado. E também fizesse a inclusão no Filio Web, que é um portal do TSE, comunicando a nossa filiação. Ele fez esse procedimento. Porém, no mesmo mês, em outubro, até o dia 14, ele teria que encaminhar ao TSE a relação dos novos filiados no partido. Aí não sei por qual motivo não foi feito. Pois ele teve uma outra data, que seria em abril. Ele teria que entrar no banco de dados e incluir o nome dos novos filiados. E tudo isso, na época, o senhor acompanhou de perto? O senhor acha que faltou alguma atitude do senhor para que isso não acontecesse, não chegássemos na situação de hoje? Eu sempre tenho comigo, e eu prezo muito, e nós temos que fazer sempre da maneira correta, né? Nós acompanhamos, só que eu não tinha o conhecimento da data que ele tinha que mandar, porque ele já me deu, quando ele me deu o formulário, eu entendo que eu fiz a maneira correta, procurar o partido, preenchi o formulário de filiação, o presidente despachou, houve o abono, houve a comunicação, né? Acredito que estou filiado. O
O presidente, só ele que tem a senha, o presidente do partido, só ele tem a senha para fazer essa comunicação ao TSE. Severo, agora, bom dia, Severo. Eu gostaria que a gente respondesse de uma maneira objetiva aos eleitores que estão nos acompanhando. O fato é que hoje o senhor não tem condições legais de se candidatar, não teve a candidatura aceita pela Justiça Eleitoral. O senhor já teve pedido impugnado em primeira instância, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral e sofreu uma nova derrota, desta vez por unanimidade. Agora o senhor já recursou à instância máxima, que é o TSE. A pergunta que eu faço, qual é a certeza que o senhor dá aos eleitores de que o senhor vai poder disputar as eleições, que os seus votos não serão anulados? Não serão anulados até porque a resposta do TSE é anterior à data da eleição. Então deve sair em 20 dias, foi recursado a segunda-feira passada, então o TSE tem o prazo, né, para comunicar qual é o resultado até, acredito, dia 23 ou 24 deste mês. Então, 10 dias antes da eleição, nós teremos a resposta final, que aí não caberá mais recurso, não caberá mais nada, a resposta final. Mas o que é importante, o próprio TRE, os técnicos do TRE, quando fizeram a avaliação do nosso processo de filiação, eles verificaram que o nosso procedimento foi correto. O que houve foi uma questão do partido não ter comunicado ao TSE. O TSE não homologa, não é ele que filia a pessoa ao partido político, e sim o presidente do partido. Então, nós tivemos a informação não só de técnicos do TRE a nosso favor, como também de outros advogados que consultamos. Obrigado, e nós devemos ter É porque a gente já terminou o bloco, o senhor pode terminar a explicação no segundo bloco, porque senão a gente não consegue aqui os intervalos, a gente tem horário político ao meio-dia. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, você de casa, do trabalho, pode enviar a sua pergunta pela internet no politica@gcn.net.br ou entre lá agora no gcn.net que você pode interagir com os internautas, mandar também a sua pergunta. Acesse, participe, é o GCN na cobertura das eleições 2014.